a Ilha do Fundão. E tem uma em fase final de projeto, já licitada, que é a Transolímpica, que vai sair, porque é futuro, de Realengo e passar por Jacarepaguá e chegar até a altura do Rio Centro para se integrar com a Transcarioca. A Transcarioca é o eixo da antiga BR-6, hoje Avenida das Américas. A Avenida das Américas, quando a maioria dos senhores não eram nascidos, era também uma rodovia federal, BR-6, né? Fazia parte da antiga Guanabara, do anel rodoviário, a BR-6 pelo litoral e a Avenida Brasil, a BR-101, no outro litoral norte, e a BR-6 no litoral sul. Bom, e temos, vocês vão dizer assim, você esqueceu da Avenida Brasil. Avenida Brasil é uma BR-101, a Avenida Perimetral é uma BR, ela é acesso ao conjunto Brasil 040, mas ela está delegada ao Estado e depois delegada ao município, a Avenida Brasil. Houve um convênio de delegação na época do DNR para o Estado e depois o Estado passou para o município com interveniência da União. E ainda temos uma outra via extremamente importante, paralela à Avenida Brasil, que é a linha vermelha, que não tem concessão, mas não é uma rodovia federal. É uma rodovia estadual delegada ao município da capital. É a primeira vez na minha longa existência que eu vejo uma rodovia estadual que corta 3 municípios, município do Rio de Janeiro, município de Caxias, município de São João de Meriti, delegada ao município da capital. Absolutamente paradoxal, no mínimo, essa delegação. Poucos sabem, mas a linha vermelha, quando está quase na altura da 040, ela está dentro de Caxias. E quando sai da 040 para a direção da Rio-São Paulo, da 116, ela corta também o município de São João de Meriti, porque é uma estrada fronteiriça. Mas a linha vermelha já foi objeto de estudos de concessão no governo do presidente José Sarney. Chegou a lançar o edital de licitação. Mas naquela época, ia ser o primeiro estudo de rodovia concedida, ele fez um edital que garantia que a rodovia tinha que ter, no mínimo, 55 mil unidades de carro de passeio por dia. Se tivesse menos, o Estado bancava. Acabou de adentrar o gramado, como diz os locutores esportivos, o vereador Raimon. Vereador, não sou aqui mestre de cerimônia, não, mas chega aqui para frente. Bom, continuando aqui. Então, dizia eu que lá no governo Sarney isso também foi tentado. Mas não deu certo, porque esse edital não guardava os preceitos legais, que é que a atividade e o lucro é função do risco. E o que o Sarney queria à época era um contrato de certeza. Mas foi bom ele ter feito esse edital, porque gerou uma grande polêmica e me permitiu, à época, quando eu estava lá fazendo meu mestrado na COP, que eu fizesse minha tese de mestrado exatamente sobre a questão da linha vermelha como via concedida. Bom, então esse é um pouco o panorama das concessões.
E aí nasce sempre duas fortíssimas discussões, que são, especificamente, as tarifas de pedágio, a função das agências, o critérios de reajustamento e o impeditivo, muitas vezes, de comunidades lindeiras exercitarem seu direito de ir e vir, né, sem que tenha um ônus forte para o bolso daquelas comunidades. O Congresso Nacional e os parlamentos, de uma maneira geral, sempre tentam definir formas de que essas comunidades não paguem o pedágio via cadastramento prévio dos moradores. Muitas vezes, alguns parlamentares tentam até, nas rodovias federais, que os munícipes de cada município não o façam. Tese, por isso que eu estou falando tese, de constitucionalidade difícil. Por quê? Porque toda rodovia federal corta mais de um estado. E cortando muito mais de um estado, corta alguns municípios. E se cada um desses munícipes não pagarem seu pedágio, a concessão fracassou. Então, essa é uma equação difícil. O que eu verifico claramente, e essa é uma tarefa do Congresso Nacional, é que o Estado do Rio de Janeiro está muito castigado pelo excesso de rodovias federais concedidas. Com exceção, volto a dizer, entre diversos municípios, você se deslocar de Campos em direção noroeste fluminense, que é a região menos densa, sob o ponto de vista populacional do nosso estado, né, você tem essa liberdade. Mas na medida que você queira vir para a região metropolitana do estado, que tem praticamente 78% da população, essa área em amarelo, ou para a região ricamente produtiva, que é o sul fluminense, ou para a região rica, sob o ponto de vista turístico e de belezas naturais, que é a região dos lagos, não tem como você passar nesse emaranhado de rodovias concedidas. Porque a lei é tênue. Ela diz que você, em tese, não deve ter uma rodovia concedida sem que haja uma alternativa não concedida. E na grande maioria dos casos, pela densidade das malhas, você sempre consegue construir um caminho alternativo, nem que ande muitas vezes o dobro da distância e passe por rodovias em péssimas condições de tráfego. A outra questão é que cada posto de pedágio não pode ter distância menor do que 50 quilômetros. Pode ter maior, menor não. Mas não tem nenhum impeditivo de número de quilômetros de rodovia pedagiadas por uma quilometragem quadrada de uma região. Então, é claro que aqui, essa densidade aqui é muito alta. E isso afeta diretamente os custos dos transportes. Quanto mais pedágio, esse pedágio vai ser transferido para o custo dos transportes. Então, essa é uma questão que precisa de um debate nacional. E precisa também, se tivéssemos... Desculpa, às vezes eu não posso fugir da questão política, né?
se tivéssemos um secretário de transporte no estado do Rio de Janeiro, de levar essa discussão para todo o país, porque isso é uma penalidade para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a grande discussão. Mas vamos lá, só para depois a gente ampliar o debate. Como é que se fixa a tarifa de um pedágio? É importante o entendimento que essa é uma casa técnica e aqueles que não são do ramo aqui têm muita experiência, como é o caso ali, que eu tive o prazer de rever hoje, o Martins da Rocinha, que não se transformou em nada. Ele chegou ali, eu imediatamente o conheci. Mas o que eu dizia é o seguinte: como é que se fixa uma tarifa de pedágio? Função do fluxo de veículos. Porque quanto mais carro passar, menor a tarifa. Quanto menos carro passar, maior a tarifa. Esse é o primeiro conceito de fluxo. O segundo, quanto de capital você investiu? Uma coisa é você pegar uma rodovia pronta para você explorar, colocar ali os postos de pedágio, como é o caso da BR-101, para os investimentos acontecerem a posteriori. Outro caso é você ter uma área virgem e for construir a rodovia. Então, o custo de oportunidade do capital é um outro componente para definir a tarifa. Quanto você vai desembolsar esperando que ele retorne o capital empate, por exemplo, em 7 anos, para você calcular a tua taxa interna de retorno e ver quanto você vai ganhar. E a outra questão é o custo de operação e manutenção da rodovia, né? Porque a rodovia, depois de pronto, você tem que manter o padrão de qualidade e você tem que operá-la, né? Postar guindaste, posto de ambulância, operadores, etc. Então, o custo de operação, o custo de manutenção, o custo de construção e o custo do capital que você tomou nos bancos, às vezes com uma bolsa de moedas, são os ingredientes que levam a fazer esses estudos de viabilidade para saber o preço da tarifa. E é claro, tudo isso, quando é objeto de uma licitação, tem que ser através de planilhas absolutamente abertas para quem está julgando a licitação verificar se tudo corresponde às expectativas e à realidade. E quando o cidadão dá a proposta, ele também apresenta, e não foi ele que apresentou, foi o edital, como reajusta anualmente essa tarifa. Se é pelo IGPDI, se é pelo IPCAE, porque a fórmula de reajustamento, ela é importante, porque os índices no tempo, eles podem se alternar, um ficar melhor do que o outro. Então tem que ter um para ir de começo ao fim. Olha só, eu por mim já começo a debater agora. Levantou o braço assim? Faz favor. Quanto mais carros tiver, menor é o valor da concessão, ou ao contrário? Não. Em geral, quanto maior o fluxo de veículos, menor a tarifa de pedágio. E como é que pode se explicar, então, a Via Lagos, que chega a engarrafar, cobrar quase R$15? Eu não posso explicar nada, porque eu não sou da agência, nem estou fiscalizando. Mas, como eu passo e ando muito em todas as rodovias, quando você fala fluxo, você trabalha em fluxo médio, né? Então, se você andar na RJ 124, você há de verificar
que pode ocorrer isso que o senhor está falando no final de semana, mas durante a semana, sim, que é exatamente o fluxo é menor. Compete à agência reguladora fazer essas contas. A agência, eu vou chegar lá, existe para isso. Senão não precisa agência. Vamos ficar todos nós, na medida que a transparência devida ainda não existe, vamos ficar todos nós na axologia. Além do mais, pedágio, sob o ponto de vista conceitual e técnico, não pode subir indistintamente. Por quê? O teu bolso pode pagar até um determinado valor. Se você é o concessionário, e teu pedágio estiver errado para baixo, você vai ter um fluxo excessivo. Mas um fluxo excessivo vai te demandar um custo de operação e um custo de conservação maior. Se teu pedágio for muito alto, você vai ter perda de atração de viagens. Então, a rigor, se você quiser trabalhar tecnicamente, você sabe exatamente, através de interseções de curva, o ponto de equilíbrio entre o poder aquisitivo do usuário, os custos de construção, operação e manutenção de oportunidade de capital, né, e o valor que equilibra todo o sistema. Isto é um estudo de engenharia econômica, um estudo teórico. Eu, quando lá atrás estudei lá a minha tese, foi exatamente para descobrir como é que se fazia isso sob o ponto de vista teórico, e não numa via específica. Então, isso é dado na proposta. E a melhor oferta, como é que se pode ser a melhor oferta? E aí tem, no meu entendimento, conceitos que eu defendo que muitas vezes contrariam as expectativas dos próprios governos. Você pode delegar, fazer a tua concorrência, para que seja vencedora da licitação, para um pedágio X que você vai definir, vai ser o vencedor da licitação quem propor o maior volume de investimento. Esse é o critério que eu acho o ideal. Não a quem dá o pedágio mais baixo, quem dá o maior volume de investimento. E pode ter a licitação, que foi a grande maioria